Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite, este é o nosso programa chegando na sua tela com muito conteúdo bacana nesta tarde. É uma alegria para mim passar mais uma tarde do seu lado, aprendendo junto com você e com os nossos convidados do dia. Hoje nós vamos falar sobre narcisismo como comportamento, mas também como um transtorno. Vamos entender tudo sobre essa condição. Além disso, temos um bate-papo sobre definição de metas para 2025. Você já fez aquela listinha das suas? Bem, vamos entender como fazer essa lista melhor a partir de agora, aqui no nosso programa que já está no ar. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, uma ótima tarde a você que nos acompanha. Muito obrigada pela sua companhia, viu? Eu sempre lembro que você também pode assistir ao nosso programa lá no site hittv.com.br. Siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa, e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. E é claro que você pode participar do nosso programa já com as suas perguntas, sugestões. E hoje, como a gente vai começar com esse tema, falando de metas para 2025, eu gostaria muito de saber qual é a sua ou quais são as suas metas para 2025. Bora participar do nosso programa? Conta pra gente, a gente quer saber qual é a sua meta para 2025. Nosso WhatsApp é o DDD 11, número 33375886, o número que aparece aí na sua tela, 33375886. Manda sua mensagem pra gente que a gente vai ler aqui no ar. Quais são as suas metas? Quais são os seus objetivos? Quais são os seus sonhos? Bora falar sobre isso? Quem tá aqui com a gente para falar sobre esse assunto é o Eduardo Colamego, especialista em comportamento. Muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez, Eduardo. Obrigado, é um grande prazer estar aqui com vocês. Será uma alegria participar. O prazer é todo nosso. Eduardo, vamos falar de metas para 2025. E agora, um minutinho antes de começar o programa, estávamos nós aqui já batendo um papo sobre isso, né? E Eduardo me falou, a gente tem que primeiro saber a diferença entre meta, objetivo e o que mais, Eduardo? Tarefas. Bora explicar então as diferenças entre esses termos todos para a gente saber realmente estipular o que deve ser meta, o que deve ser objetivo, o que deve ser tarefa para 2025? Vamos lá. Bom, primeiro a gente tem que entender uma coisa, né? Claro que os objetivos, aquilo que a gente quer realizar, nascem na cabeça muitas vezes, né? São sonhos, né? E sonho a gente não pode deixar só na cabeça, né? A gente tem que realmente sistematizar. E o começo disso, obviamente, é anotar, a gente vai falar um pouquinho mais aqui, mas o primeiro ponto é esse, você tem que sistematizar, tem que passar por papel ou para algum lugar, seja ele no computador, no celular. Mas qual que é a diferença de objetivo, meta, tarefa, enfim? O objetivo é algo maior. Então, o grande objetivo para aquele ano é o quê? Pode ser uma meta em relação à saúde física, desde um gerenciamento de peso, uma perca de peso, até mesmo realmente começar a correr, começar a se exercitar, enfim. Então, esse é um grande objetivo. A meta a gente costuma dizer que é algo que você vai cumprir mensalmente, para que aquele objetivo no final do ano realmente consiga se concretizar. E as tarefas são aqueles pormenores, né, que vão fazer o montante da meta se transformar no alcance do objetivo. Então, a gente precisa ter o objetivo, que é algo maior, as metas que a gente precisa cumprir mês a mês e as tarefas que a gente tem que fazer diariamente para que possa cumprir a meta e aí chegar no grande objetivo. Gente, então são os pequenos passos, as tarefas, o passo a passo do processo, as metas, é isso? Isso mesmo. Para chegar no objetivo. Exatamente. E esse objetivo, ele precisa ser alcançável, né? Precisa ser alcançável, né? Obviamente, a gente precisa entender... A gente precisa começar pensando de baixo, essa que é a questão. A gente precisa falar assim, eu quero, vamos supor, né? Vamos supor. Muita gente, quando pensa sobre, mira no dinheiro, né? Mira na fortuna. Então, assim, eu quero ter uma vida financeira melhor. Olha lá, caixa registradora já vindo aqui pra gente no nosso programa, Sonoplasta, né? Já trazendo pra gente. A pessoa mira ali no dinheiro.
Mas aí ela tem que pensar, o ano que vem eu quero me tornar bilionário. Não é por aí, né? O ano que vem você não vai conseguir alcançar essa meta, a não ser que aconteça alguma coisa assim extraordinária na vida da pessoa. Mas, se ela for ali de passinho em passinho, de tarefa em tarefa, de meta em meta, ela chega num objetivo de ter uma situação financeira um pouco melhor, é isso? É isso, é isso. Eu falo que esse é a gente entendeu, ter um nível de consciência. Tá. Porque, por exemplo, vamos pegar já esse assunto aí que tanto interessa para todos, que é a relação da construção. E é uma construção, né? É importante usar isso em relação à fortuna, em relação ao dinheiro. Vamos lá. Eu, muitas vezes, quando vou fazer palestras, treinamentos, uma das coisas que eu falo para as pessoas é: quem quer ter mais saúde? Aí todo mundo, eu. Quem quer ter mais dinheiro? Eu. Mas cada um precisa entender a sua condição atual, o seu estado atual e aquilo que tem em mente. Então, numa sala com, às vezes, 200, 300 pessoas ou mais, eu começo a perguntar: quanto que você acha que é ser rico? Uma pessoa que você considera rica, ela tem que ganhar por mês. Primeiro ponto é isso. E aí eu costumo dizer que é uma outra questão da linguagem que para a gente processar no nosso cérebro. A gente não ganha dinheiro, a gente faz dinheiro. Com o quê? Através de um trabalho, através da criação de algo que seja uma solução para as pessoas e para o mundo. Esse é um ponto importante. Mas aí você ouve da pessoa, 10 mil, uma pessoa com 10 mil, ela é rica, é considerada rica. Aí outra, 30, 1 milhão. Então varia, né? Não tem uma concretude em relação a isso. Óbvio que tem estudos que mostram, por exemplo, aqui no Brasil, que uma pessoa considerada realmente rica, ela tem que ganhar entre 30 a 35 mil reais por mês. Então isso é uma pesquisa feita. Obviamente, a gente sabe que tem pessoas que ganham muito mais e pessoas que, infelizmente, ganham muito, muito menos. Tá? Então, o primeiro ponto é você estabelecer o que para você é ser rico, o que para você é se tornar alguém rico neste ano. E aí, a gente está falando de um objetivo. Quanto que eu quero acumular? Ou qual o tamanho do bem que eu quero adquirir? É um carro? É uma casa? É um apartamento? E aí entender esse nível de consciência para você começar a construir. Com a minha renda atual num trabalho que eu tenho como alguém registrado, um CLT, eu não consigo chegar nisso. Tá, então o que você tem de talento ou habilidade que você pode aí, obviamente, criar um outro caminho de receita? Ou seja, para você gerar mais recursos para você. Uma nova fonte de renda. Então, quando a gente vê, principalmente as pessoas bem-sucedidas, elas não têm uma única fonte de renda. Não tem. Então, você precisa pensar a respeito disso. Criar mais de uma fonte de renda, inclusive, para você aí começar uma construção. Ninguém fica bilionário da noite para o dia, ninguém fica milionário da noite para o dia. Exatamente. Independente de qualquer coisa, independente de quais sejam essas metas, esses objetivos, é importante traçar esse plano para você ter um caminho a seguir no próximo ano? Com certeza, com certeza. Uma coisa que a gente vê na neurociência, né, que ela explica bastante, por que as pessoas, na maioria das vezes, deixam de cumprir aquilo que declararam ou que pensaram, que sonharam. Primeiro, voltando um pouquinho da minha primeira fala ali, elas não sistematizam, elas não concretizam. Eu falo que o início da concretização é você sistematizar. E é o quê? Coloca numa agenda, ou coloca num mural que você tenha na sua casa, ou coloque no seu computador, faça ali realmente algo numa planilha que seja, mas coloque lá. Então, o primeiro ponto é começar a concretizar através de um método, de um sistema. Então, esse é o primeiro passo. O segundo que aí eu falo da neurociência, não adianta você colocar diversos objetivos para o ano, que você não vai cumprir. E aí dá uma desanimada, né? Dá uma desanimada. Aí você fala assim, não, é muita coisa, quer saber, deixa tudo para lá. Deixa tudo para lá. Então, as pessoas, às vezes, elas erram justamente nisso. Não, eu quero fazer mais dinheiro, eu quero emagrecer, eu quero parar de fumar, eu quero mudar a minha alimentação, vou cortar o açúcar, vou cortar... É muita coisa. E o cérebro é uma máquina de economizar energia. Por que a gente, como seres humanos, a gente resiste tanto à mudança, mesmo quando ela é positiva? Porque o cérebro entende que aquilo vai dar mais trabalho. Dando mais trabalho, ele vai ter que gastar mais energia para sustentar o nosso organismo como um todo. Então, por isso que às vezes a gente tem algumas ideias brilhantes, só que a gente... quem nunca passou por isso, de repente desanimar? Assim, nossa, essa ideia é maravilhosa, eu vou fazer isso e tal. Até comenta com alguém próximo, mas no outro dia já levanta e começa a vir na cabeça
aquela vozinha falando, não, não é para você isso. Não é. Por quê? Porque o cérebro ele já está num sistema de, opa, alerta, vai estar querendo me dar mais trabalho, eu vou ter que gastar mais energia. Então, o ponto é, ver aquilo que é mais importante para você, começa a sistematizar, começa a concretizar e a partir daí, foca nisso para que você no final do ano possa falar, realizei e não falar para alguém, ah, não deu certo. Um objetivo só, então, nesse papel, nessa lista? E eu posso falar por mim que é algo significativo. Claro, depende do nível de disciplina que você tem, porque é isso que a gente tem que entender. A gente falou um pouquinho atrás aí que é uma construção. Tudo que é grande hoje foi pequeno um dia. Então, por exemplo, para mim, quando eu quis publicar o meu primeiro livro de forma nacional, eu não era famoso, né, não era conhecido, mas eu sabia que eu tinha que focar obstinadamente, disciplinadamente nesta meta. Então, o primeiro ponto do meu grande objetivo de escrever o livro foi o quê? Procurar, porque foi um livro que eu entrevistei pessoas de diversas áreas que têm grande sucesso e passaram por dificuldades e mesmo assim alcançaram sucesso. Então, eu queria dar esse objetivo do livro para entregar isso para as pessoas. Mas eu tinha que primeiro fazer o quê? Como, né? Eu tinha que falar com cada uma dessas pessoas, buscar essas pessoas, porque eu não tinha contato com essas pessoas, né? Pessoas até que a gente olha e julga inacessíveis. Então, eu criei uma estratégia para eu poder conversar com essas pessoas. Então, eu ia em eventos. Eu vi o padrão de e-mail da empresa daquela pessoa e tentava fazer por erro e acerto. Eu ligava e falava, olha, eu tô construindo um livro, né? Eu estou elaborando um livro e esse livro chama-se Extraordinários, pessoas que vão além do óbvio, eu vou entrevistar pessoas que são extraordinárias em diversas áreas, eu quero falar com a Clara. É possível? Olha, não, você tem que ir por assessoria. Ah, então me passa o contato. Obstinado, então eu já sabia que era uma construção. Então, depois que eu comecei as entrevistas, né, aí eu comecei um outro processo que era buscar editoras que pudessem aprovar o projeto. Né? Então, é isso que eu falo, é o passo a passo, porque o objetivo era muito grande. Né? Graças a Deus eu consegui cumpri-lo. Mas você precisa ter a noção. Se o seu objetivo é um objetivo que vai transformar a sua vida e de outras pessoas, é importante você focar nele, porque já é um grande objetivo. É importante, vai transformar a sua vida e de outras pessoas. Mas tem que ter foco e paciência. Mas tem que ter foco e paciência. Se você começar a colocar outros objetivos ao redor dele, a gente vai focar no mais fácil. Lembra do cérebro? Ele é uma máquina de economizar energia. Sim. Ele vai fazer o quê? Dissipar a energia para as coisas que ele julga mais simples. Não e aí trabalha, não vai dormir. A gente não faz nada. A gente não faz nada. Não é isso? É isso aí. É isso que o cérebro faz com a gente? Ah, não vai pra academia não, vamos descansar hoje. É isso? É isso. E é legal você tocar nesse ponto porque... Nossa, que sabotagem, hein, menino? Olha! Pois é. Ele nos ajuda muito, mas ele também dificulta, né? A atualização dele para a gente economizar energia dificulta muito. Mas é legal, você tocou num ponto de academia que as pessoas me perguntam muito. Então, o que eu falo? Facilita o seu processo. Então, tem gente que fala assim, eu vou começar a correr. Ok. Nunca correu? Não dá para você correr uma maratona já no primeiro dia, certo? Certo. Para você evitar desculpa, o que você faz? Você prepara numa noite anterior o seu tênis, coloca do lado da sua cama, já pega a sua roupa, coloca ali do ladinho também e coloca o seu celular em cima da sua roupa já para despertar. Você não vai ter a desculpa, você não vai dar fuga para o cérebro para fazer o quê? Despertou o celular. Você olha, aí você começa a pensar, nossa, eu tenho que pegar o tênis que está ali no armário, ou que está lá na lavanderia. Nossa, eu vou ter que procurar roupa agora para eu... Acabou. Facilita o processo. Quanto mais fácil, melhor. Uma das coisas que muitas pesquisas mostram, se você quer realmente cuidar melhor da sua alimentação, você tem que se afastar de morar próximo a fast food. Que as pesquisas mostram que... E não comprar nada, né? Pelo amor de Deus. As pesquisas Se não tiver em casa, você isso. não come. Exatamente. Então, eu estou com vontade de doce. Deixa a fruta mais próximo de você, ao seu alcance, do que qualquer doce. Então, a gente precisa se ajudar nesse processo também, que é criar mecanismos para que a gente possa realmente cumprir as tarefas diárias, para cumprir a meta e chegar no objetivo. É isso aí, estar cada vez mais próximo daquilo que a gente busca e se afastar daquilo que a gente quer longe da gente, não é isso? Perfeito. E aí eu fiquei curiosa, você falou do seu livro, e aí a gente está aqui falando de metas, de objetivos, e você falou de personagens que tem ali no seu livro, né? Que apesar das adversidades, apesar das circunstâncias todas, alcançaram o sucesso. Então, se você já puder trazer um pouquinho para a gente, Eduardo,
do segredo desse sucesso, né? Eu tenho certeza que tem ali alguns artifícios que levaram essas pessoas ao sucesso, né? Daquilo que elas tinham como objetivo na vida, para que a gente dê também esse segredo aos nossos telespectadores, né? Para que alcancem também o sucesso dos seus objetivos para 2025. Podemos falar um pouco sobre isso? Claro, podemos sim. Qual o segredo do sucesso? Essa vale milhões, né? Olha, eu posso falar pela minha vida, porque assim, eu não nasci em berço de ouro, muito pelo contrário, eu cheguei a pegar sucata, né, com mais ou menos aí uns 18, 19 anos. Eu venho de um tempo, eu sou da geração que viu o analógico, viveu o analógico e depois foi para o digital. Eu não conseguia trabalho porque eu não tinha computador em casa, obviamente, né, as condições eram muito difíceis. Então, foi aí que eu comecei a entender sobre disciplina. Primeiro, fazer o que precisa ser feito. Poxa, eu jovem, nossa, não tinha vergonha de pegar os ferros, essas coisas ali e levar para... Eu preciso levar comida para casa. Então, eu diminuo o meu ego e eu faço o que precisa ser feito. Então, esse é o ponto do sucesso, as pessoas fazem o que precisa ser feito. Então, isso eu comecei a entender e eu falo que foi Deus, né, o meu pai maior mesmo, que me ajudou a ter essa consciência, porque eu não tinha. E entendi que eu tinha que fazer o que precisava ser feito. Segundo ponto, não dê desculpa. O mundo não está preocupado com você. Se você não, eu tenho uma frase, inclusive, que eu falo muito isso para as pessoas. Se você não se comprometer com você, esquece, porque o mundo não vai. Não vai. O mundo não sabe se você existe. Por mais famoso que você... Ele não sabe da sua realidade diária. Então, não adianta. Cada um tem as suas próprias preocupações. Cada um tem os seus próprios desafios. Então, esses são pontos que são determinantes. Então, por isso que eu gosto de trazer um pouquinho, isso é só um recorte da minha história, porque às vezes as pessoas veem a gente na câmera, mas não imaginam que a gente já passou lá nos bastidores da vida. Né? E todas essas pessoas que eu conversei com o Mário Sérgio Cortella, eu conversei com o Carlos Wizard Martins, a Silvia Brandalize, que fundou o Boldrini lá em Campinas, que é a minha cidade. Só grandes nomes. Osiris Silva, que fundou a Embraer, e conseguiu o prefácio póstumo autorizado pelo Instituto Ayrton Senna. Então, o prefácio do meu livro é uma frase do Ayrton que realmente me ajudou no meu processo de conquistas. E muitas pessoas... E esse é um ponto, tá? Não fica contando para os outros do seu grande objetivo. Isso acho que dica de ouro. Dica de ouro. Não fica contando. Porque aquilo... Tem até uma frase acho que fala assim, né? Aquilo que as pessoas não sabem, elas não destroem. Uhum. E o outro ponto... Existe uma pesquisa feita em uma universidade americana, não vou lembrar o nome agora, que ela mostrou, eles deram para pessoas, para grupos diferentes de pessoas, objetivos iguais. Para esse grupo, eles pediram para que as pessoas contassem para o máximo de pessoas que elas pudessem sobre aquilo que elas estavam construindo. E este grupo não deveria contar para ninguém. Conclusão, este grupo, ele acabou perdendo a mão, ele acabou desistindo de fazer. Por quê? O nosso cérebro não tem a diferença entre o que é realidade ou não. E aí essas pessoas começaram, na cabeça delas, a entender que elas já tinham realizado aquilo. Agora, quando você não conta, você não tem a sensação e nem gera a química do seu cérebro de satisfação, porque contar é como se você tivesse realizado. Então não conta também, não conta. E por aí você já vai ter muito sucesso. Olha só, gente, vou até anotar aqui, que é para eu não esquecer disso daí, entendeu? Porque às vezes é aquela ansiedade, né? A gente acaba falando para as pessoas, mas isso a gente vê realmente, se a gente observar ao nosso redor, a gente vai ver que aqueles que não contam são muito melhores sucedidos na vida, né? Então, tem sentido, tem muito sentido. Tem fundamentação. E aí, a gente está recebendo algumas mensagens dos nossos telespectadores. Uma que chegou aqui é do Ricardo, da Bahia. Um abraço para todo mundo aí da Bahia que está acompanhando a gente. Obrigada, viu, Ricardo, pela sua participação. Ele não falou exatamente a meta dele, mas ele diz o seguinte: a minha meta é alcançar aquilo que eu não consegui alcançar em 2024. Uma linda tarde a todos. Obrigada. Para você também, Deus abençoe. É isso, vamos prestar atenção no que Eduardo Colamego tem para trazer para a gente aqui agora. Bora fazer ali dar um exemplo prático? Primeiro, que Eduardo já falou que é importante a gente começar com um único objetivo, não é isso? Sim.
E aí ele já falou que é importante a gente não contar esse objetivo para ninguém. Tá bom, não é isso? Vamos supor que a gente vai fazer agora essa lista de metas, porque aí a gente tem um objetivo no topo e aí a gente vai fazer uma lista de metas a cumprir com um tanto de tarefas e tem que ter prazo. Tem que ter prazo. Bora dar um exemplo prático, então? Bora. A pessoa tem ali uma meta de emagrecer. Vamos voltar nesse ponto. A clássica. É. Então, vamos lá. A minha meta é emagrecer 10 quilos até tal data. Precisa definir isso, é isso? Isso. Ó, você já matou uma parte do processo que isso que você falou é fundamental. Quanto mais específico você for, melhor. Então, quando a pessoa fala de emagrecer, ela fala assim, eu quero emagrecer. Tá, mas você quer emagrecer quanto? 10 quilos? Eu já estou deixando mais específico. Eu quero emagrecer, eu posso deixar mais específico ainda. Eu quero emagrecer 10 quilos porque eu vou caber naquele meu jeans 42. Já deixa o jeans do lado da cama para sempre, até servir. Exatamente. Não deixa no armário, como muitos fazem. Um dia eu vou usar. Não vai. Deixa ali exposto, pertinho. Então, isso é importante. Então, a meta é perder 10 quilos e entrar nesse meu jeans 42. Então, esse é a meta, não, é o grande objetivo. Esse é o objetivo do ano. Então, no ano, você vai perder 10 quilos para entrar no seu jeans 42. Esse é o grande objetivo. A meta. Bom, a gente sabe, para viabilizar isso, você vai ter que o quê? Mudar a sua alimentação. Então, você vai ter que procurar, obviamente, um médico, você vai procurar uma nutricionista, alguém que possa te ajudar a realmente fazer um processo de reeducação alimentar para isso. Então, esta é uma das metas. Outra meta, você vai fazer um exercício, vai ser peso em academia, você vai caminhar, você vai correr, mais uma meta para você entender. E quais são as tarefas diárias? Além de você realmente frequentar a academia ou fazer o exercício diariamente, você também tem que seguir as instruções da nutricionista. Você também tem que realmente ter a disciplina, como a gente falou um pouquinho antes, e a determinação de realmente fazer o que precisa ser feito. Então, é desta forma, né, sendo bem certeiro, objetivo aqui para vocês, é dessa forma que você realmente cuida do emagrecimento. E colocando esse planejamento no papel mesmo, né, Eduardo? No papel. Tem que colocar no papel, eu falo que tem que ser visual. Por quê? Porque e cola na porta da geladeira. Cola na porta da geladeira, coloca num mural seu. Tem que ser visual, você tem que ter contato diário com aquilo. Então, por isso a porta da geladeira é o melhor lugar. O melhor lugar. Principalmente para quem vai fazer dieta. Que é para você chegar lá e falar, melhor não abrir a geladeira. Não é? Eu tenho, num dos treinamentos que eu dou, justamente sobre isso, né? Sobre produtividade, enfim, metas e objetivos. Tem algumas fotos de algumas pessoas que eu já dei algumas instruções e que elas me mandaram depois. Nossa, isso funciona mesmo. Tinha gente, por exemplo, que não tomava água e precisava tomar água, até pela saúde, porque teve problemas, etc. E eu falo, aquele post-it, eu falo, pegue as garrafas, distribui ela nos lugares que você mais está, na empresa, não só na sua mesa, mas, se você tem a geladeira da empresa, assim, faz isso, coloca no monitor lá. Então, coloca lá, já tomou sua água hoje? Então, coloca 5 garrafinhas, porque você vai ter que consumir aquelas 5 garrafinhas. Você começa a gamificar, que a gente chama, fazer um jogo. Então, a primeira garrafinha está assim, me possua. Né? Então, coisas assim, a segunda, muito bem, a primeira já foi, agora sou eu. E assim, coisas que vão te dar... Estimulando a passar de fase. A passar de fase e trazendo realmente uma questão de alegria, uma questão de descontração para você chegar naquele objetivo. Então, tem mecanismos para você fazer isso. Na porta da geladeira, poxa, coloca uma foto sua, assim, fazendo para você. Então, tem vários mecanismos que a gente pode brincar, né, mas que podem contribuir para que a gente possa realmente alcançar aquele grande objetivo. Tornar aquele desafio que parece tão difícil um pouquinho mais leve, né? E aí a pessoa começou ali bem, chegou até janeiro, final de janeiro, fevereiro, deu uma desanimada. E aí, Eduardo, dá para voltar, não dá? Dá. Dá para recuperar, não dá? Com certeza. A gente tem 2 tipos, também uma pesquisa feita sistematicamente, também uma universidade americana, que ela fala sobre 2 tipos de raciocínio que a gente precisa ter. O raciocínio datado e o raciocínio faltante. E geralmente a gente tem isso normalmente, né? Ninguém ensinou, mas aqui eles concretizaram isso. O que é o raciocínio datado? A gente pensa assim, o quanto que eu fiz até aqui?
datado, até esta data, o quanto que eu fiz. E o raciocínio faltante é, o quanto falta eu fazer? Então, veja, as pessoas muitas vezes elas desanimam se elas põem foco no raciocínio datado, ou seja, o quanto eu já fiz até aqui. Porque se ela der foco só no quanto eu já fiz até aqui, eu vou perdendo a passada. Agora, se eu dou foco no raciocínio faltante, ou seja, cara, está faltando só isso. Vamos lá, está faltando isso. Vamos lá. Aí eu consigo realmente seguir em frente. E não se esqueça, por isso que eu falo que o objetivo tem que ser algo que pode transformar a sua vida, né? Que é o propósito. A gente fala muito de propósito. O que significa propósito? Aquilo que a gente coloca à frente, aquilo que é atingível, aquilo que é alcançável. Então, coloca algo que seja significativo para transformar a sua vida, porque isso sim vai te dar força e energia para você continuar. E é força e energia para você continuar. Então, você precisa colocar algo que seja significativo, que realmente você olhe e faça sentido para você continuar. Olha só, vou trazer mais uma participação aqui do Carlos Eduardo, do Paraná. Beijo para todo mundo daí. Obrigada, Carlos, pela sua participação. Ele diz, eu sou uma pessoa que não consegue focar em nada por muito tempo. Me interesso por algo, mas logo canso. Por exemplo, eu gosto de tocar instrumentos musicais, tenho facilidade em aprender, mas começo a tocar e logo paro. Não consigo manter uma rotina de treino, perco o foco e logo paro. Como estabelecer metas para o ano que vem, se já desanimo só de pensar em escrever tudo num papel? Será que preciso de ajuda psicológica? É a pergunta dele. Obrigada, Carlos. Terapia ajuda? Carlos. Ajuda. Carlos, eu não posso te diagnosticar com nada, mas às vezes eu já lidei com pessoas, né? Também sou terapeuta, e com pessoas com essa questão, né? Então, você vai desde o TDAH, como outras questões, né? Mas procure, se você não consegue realmente focar em nada, procure uma ajuda, obviamente. Mas vamos lá, vou tentar já te ajudar com um pouquinho do que eu falei anteriormente, tá? Começa a ganhar, eu falo que a gente precisa ganhar potência de agir. A gente ganha potência de agir quando a gente pensa naquilo que, mais uma vez, repetição para reforço e para realmente execução. O que é determinante na sua vida? O que realmente é significativo? O que você sabe que se você fizer vai transformar a sua realidade? Então, se você pensar nisso, você ganha potência de agir. Porque não tem nada pior, e eu falo muito isso com as pessoas, do que... como é que a gente tem paz de espírito para a gente não se sentir mal? Porque eu tenho certeza que quando você não continua, você se sente mal, e a gente se sente mal. Né? Porque a gente fala, poxa, não fiz de novo. Frustração, né? Frustração. Então, como é que você tem paz de espírito? Paz de espírito você tem do seguinte modo. Quando você faz o que precisa ser feito, com as ferramentas que você tem, com tudo que você tem. Eu costumo dizer que é um exercício, mais uma vez, que eu faço comigo. Se eu determinei um objetivo e eu não consegui na totalidade alcançar ele, ou realmente aconteceu algum problema eu não consegui, eu faço um exercício de me questionar. Em relação a esse objetivo, eu fiz tudo o que estava no meu alcance fazer? Porque se eu respondo, fiz tudo o que eu podia fazer, eu fiz. Paz de espírito. Porque por alguma outra questão não deu certo. Deus não quis que fosse agora, pode ter acontecido uma outra coisa. Agora, se você fizer essa pergunta para vocês e falar, não, eu não fiz tudo o que eu precisava fazer e eu podia fazer, aí sim vem uma frustração, como você colocou, vem aquele sentimento de incapacidade. Por isso, claro, tem pessoas que, poxa, ela não consegue manter o foco, né, em coisas e se precisa realmente, porque tem vários diagnósticos, não quero dar nenhum, né, não quero cometer essa imprudência, mas tem vários diagnósticos que apontam que existe essa questão para as pessoas. Então, precisa procurar uma ajuda, uma busca de ajuda, mas não deixa de entender aquilo que é significativo, que pode transformar a sua vida de forma que te dê orgulho e até para aquelas pessoas que estão ao seu redor. É isso aí. Já coloca isso como meta, né? Buscar uma ajuda para mudar isso que ele entende como padrão na vida dele, né? Vamos mudar. 2025, ano novo, vida nova. É isso aí. É isso? É isso aí. Gente, Eduardo Colamego, especialista comportamental. Vou deixar o Instagram aqui na tela dele, aí o Instagram dele aqui na tela para você. É isso, @Eduardo Colamego. Como tá aí, ó, você está vendo, @Eduardo Colamego, e tem o WhatsApp também, DDD 19, número 99705-1253. 99705-1253, DDD 19, para você entrar em contato com o Eduardo Colamego, caso queira, palestrante, né, Eduardo?
Faz muitos trabalhos, tem muitos conteúdos lá no Insta dele também. Vou ali dar meu recadinho, já te agradeço imensamente pela sua presença. Obrigada pelo conteúdo, que com certeza vai ajudar muita gente. Já está me ajudando, inclusive. Eu que agradeço. Para a lista de metas, né? Sim, sim. Muito obrigado mesmo. Vou deixar um espaço para você falar um pouquinho sobre você, conteúdo do seu Insta, suas palestras, enquanto eu vou ali dar meu recado. Pode ser? Pode ser. Fica à vontade. Bom, lá no Instagram, né, sou consultor, palestrante, né, faço treinamentos também em empresas e ajudo pessoas em relação à questão de desenvolvimento de liderança. A liderança, aí eu falo liderança de si mesmo e, obviamente, para líderes de grandes empresas. No meu Instagram, eu procuro sempre compartilhar conteúdos lá como esse que vocês viram aqui, mas que ajudem você a potencializar a sua existência e, obviamente, conseguir alcançar maiores objetivos na sua vida. Portanto, pode me seguir lá. Obrigada mais uma vez, Eduardo. Até a próxima. Bem, agora nós vamos a um breve intervalo e já nós voltamos com muito mais aqui no nosso programa. Até já! Já estamos de volta com o nosso programa. Mais uma vez, uma ótima tarde a você que nos acompanha. Tá chegando agora, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada pela sua companhia. O programa hoje está com muito conteúdo bacana. A gente já falou sobre metas para 2025. Você já estabeleceu as suas? Ouviu aqui o nosso convidado Eduardo Colamego falando justamente sobre a diferença de objetivo e meta. O objetivo é o que você tem que traçar para o ano que vem, hein, gente? Deixa esse objetivo traçado, coloca ali todas as tarefas que você precisa fazer para chegar até ele. Não desanime, vai indo passinho por passinho até chegar lá, mas não deixe de fazer a sua listinha de desejos, que é muito importante para que você consiga realmente chegar naquilo que você quer, realizar os seus sonhos. Se você perdeu esse conteúdo, você pode rever o nosso programa lá no YouTube, HIT TV ao vivo. Acesse a playlist do nosso programa e aí você consegue rever todos os nossos programas, todas as edições do nosso programa. Agora, a partir de agora, aqui no nosso programa, nós vamos falar sobre narcisismo. Você sabe o que é isso? Você sabe se é uma patologia ou será que é só um modo de ser? Será que tem cura? Bem, quem está aqui para falar para a gente tudo isso, tirar todas as nossas dúvidas, inclusive se você tem alguma pergunta sobre esse assunto, a gente já vai colocar aí na tela o nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886. Agora esse é o nosso assunto. Tem alguma dúvida? Quer falar com a gente sobre isso? Quer trazer aí um relato sobre isso? Pode mandar a sua mensagem agora no nosso WhatsApp. Como eu disse, quem está aqui para falar com a gente sobre isso é a Jéssica Oliveira Santier, psicóloga e escritora. Muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pela oportunidade. Boa tarde. Prazer te conhecer, Jéssica. Muito prazer. Chama doutora ou não? Jéssica. Jéssica mesmo. Então tá bom, sempre pergunto, né? Para ficar certinho. Jéssica, já comecei aqui apresentando o narcisismo e justamente questionando. É uma patologia ou um modo de ser ou as duas coisas? É um transtorno de personalidade, né? Então, o transtorno de personalidade envolve, sim, o jeito de ser do outro, né? Mas são comportamentos repetitivos que perduram aí a vida inteira, né? Então, existe tratamento, mas depois a gente vai entrar nessa pauta, mas que fique claro, é um transtorno de personalidade, não é uma doença, né? Porque o narcisista, o border ou qualquer outro transtorno de personalidade, a pessoa pode ser uma pessoa saudável, não doente. Então, a gente não fala que a pessoa é doente, mas que ela tem um transtorno. Entendi, mas é igual ter depressão? É um conjunto de comportamento. Tá. Né? Porque a depressão aí ela vai entrar sim na questão saúde, né? Então muitas pessoas aí vão ser afetadas no sono, na fome, no cansaço. Agora o transtorno é o jeito de ser do outro, como você disse. Mas é um conjunto de comportamentos repetitivos que perduram a vida inteira. A depressão ela pode ter uma pausa, né? Então, tem pessoas que têm depressão durante um período da vida e depois elas fazem um tratamento e, enfim, ela se libera ali da depressão. E o narcisismo não? O narcisismo, a gente vai trabalhar o comportamento dele na terapia. Mas a nossa essência
ela sempre vai estar ali. Entendi. Faz parte da essência da pessoa, então. Exatamente. A pessoa nasce narcisista ou ela aprende a ser? No narcisismo, a gente começa explicando que tudo que acontece no ambiente em que você nasceu vai influenciar na formação da sua personalidade. Tem as questões biológicas, sim, que é o temperamento. Então, tem aquele bebê que nasce mais bravinho, aquele bebê que é mais calminho, aquele bebê que é mais sorridente. Então, a gente está falando da questão biológica. O bebê já nasce dessa forma. Agora, o que constitui a personalidade é a parte biológica, mais o que você aprende ali no externo com a família, que vai moldando a personalidade dessa pessoa. Então, o narcisista, ele vai se transformando. Depende se os pais impõem limites, se os pais criam essa criança como se fosse o reizinho da casa. Então, tudo isso vai interferir na personalidade dessa criança. A gente pode nascer com uma predisposição, mas o que vai influenciar é o ambiente. Para quem não sabe, vamos explicar o que é ser uma pessoa narcisista? Vamos sim. Por favor. Narcisista. Vou trazer algumas características, tá? Bora. Lembrando que isso não vale como diagnóstico, Tá. São apenas algumas características. Mas, normalmente, costuma ser uma pessoa muito voltada para si mesma, muito grandiosa, tudo meu é melhor, eu sou o melhor, as minhas coisas têm que ser melhor que a dos outros. São pessoas que são capazes de passar por cima dos outros para conseguir aquilo que quer. Falta empatia, tem uma certa inveja velada. São pessoas que se preocupam muito com o que os outros vão pensar. Então, é muito natural que as pessoas narcisistas, na frente dos outros, são pessoas espetaculares. E só conhece eles a fundo quem convive com eles 24 horas. Então, tem algumas características aí que é possível notar. Pessoas que precisam de muitos elogios, que precisam de palco, que querem que você faça tudo por elas. Então, elas se colocam no centro. Então, todos precisam me servir e fazer tudo do jeito que eu quero. Costumam também não assumir erros. Então, você vai perceber que é aquela pessoa que você vai questionar algum comportamento dela e ela vai justificar a partir de um comportamento seu. Não, eu fiz isso porque você me provocou, porque você merece. Então, nunca assume erros. Então, quer dizer, se a pessoa não assume erros, ela também vai ter uma super dificuldade de se reconhecer narcisista. Exatamente. E aí ela não vai se tratar. Na maioria das vezes, não procura tratamento. Olha que coisa, Quem menina. chega no consultório são as vítimas de relações abusivas com narcisistas. Ah, então são as esposas, os maridos. Os homens também, tem muitos homens que passam pelas mãos de mulheres narcisistas. Inclusive, agora eu venho atendendo mais homens, eles vêm procurando mais a terapia, eu acho ótimo. Né? Mas não é só mulher, né, que passa por isso. Sim, aí você tem atendido, então, esses homens que são vítimas de uma esposa narcisista. Também. Minoria, maioria mulher. O que acontece, hein, Jéssica? Normalmente, quando essas vítimas chegam no seu consultório, posso entender qual é o relato que elas trazem, assim, na maioria das vezes, né? Como é que é esse sofrimento? Porque, com certeza, são pessoas que sofrem demais, não é? Nas mãos dos narcisistas que não querem se tratar, até porque não se veem dessa maneira. Exatamente. Bom, normalmente elas chegam com baixa autoestima, desacreditadas delas mesmas, porque elas sofrem também o tratamento de silêncio, que é uma prática muito comum que os narcisistas fazem. O tratamento de silêncio, ele acontece quando você não faz aquilo que ele quer, ele entra num silêncio profundo e você é obrigada a descobrir ou ir lá pedir desculpas pelo que você nem fez, na maioria das vezes, porque ele não assume os erros dele. Baixa autoestima, falta de amor próprio, uma confusão mental, não sei mais quem eu sou, será que eu tô certa? Será que eu que não sou a narcisista? Será que eu que não sou o problema? Então, e uma dependência emocional muito grande. Independente se ele ou ela é narcisista ou não, uma coisa você tem certeza, você sofre dentro desse relacionamento. E isso já bastaria para você se retirar dele. Mas existe a dependência emocional. Então, eu dependo do outro. E elas têm um medo muito grande de sair desse relacionamento, porque no início do relacionamento existe um bombardeio de amor. Então, é tudo muito legal, é tudo muito bonito. E é tudo muito intenso, muito rápido. As pessoas narcisistas, elas entram na sua vida de uma forma onde elas querem conquistar a sua confiança o quanto antes. Até porque não é possível manter por muito tempo um personagem. Então, aquele príncipe encantado, aquela princesa encantada, tem começo, meio e fim. É só até conquistar a sua confiança. E depois ele começa a mostrar quem ele realmente é. Então, elas ficam muito confusas e com medo de se retirar da relação. E às vezes rola
ameaças, você não vai ficar com ninguém, ninguém vai te querer, só eu que te trato assim, só eu que quero um relacionamento sério com você. Acaba resultando numa agressão psicológica, né? Exatamente. Gente, a situação é bastante complicada, então, né? É. E aí, se a pessoa não procurar tratamento, isso não vai mudar. Mas se tiver o tratamento, se a pessoa aceitar que ela é narcisista e passar por um tratamento, ela pode mudar? A gente adapta comportamento. Adapta. E aí, de repente, Como o esse border- casamento segue em frente. Então, continua sendo tóxico, porque a pessoa narcisista, ela dificilmente vai aderir ao tratamento. Mas existem casos de pessoas que não têm o transtorno em si, mas têm traços de personalidade. Eu posso ter, você pode ter, todo mundo pode ter traço de personalidade narcisista. Agora, o transtorno em si, que aí engloba todas essas características, que perdura por muito tempo, que são pessoas bem inflexíveis, dificilmente vai buscar o tratamento. Mas, se for, que busquem a terapia cognitivo-comportamental, porque lá a gente vai conseguir regular as emoções, adaptar comportamentos e, quem sabe, deixar aí uma vida mais saudável. Exatamente, para ela mesma, né, inclusive, né? Mas ele sempre tem alguém dependente emocional que topa entrar nesse relacionamento. E com isso, né? É. É isso aí, gente. Agora a gente tem que ir para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta ainda falando sobre esse assunto. Já manda sua pergunta pra gente lá no nosso WhatsApp, 3337-5886, DDD 11, São Paulo. Manda pergunta que daqui a pouco a gente responde, tá? Não sai daí, não. E o nosso programa já está de volta. Você que está chegando agora, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo. A todos vocês que nos acompanham, muito obrigada pela companhia. A gente começou no último bloco a falar sobre narcisismo com a psicóloga e escritora Jéssica Oliveira aqui com a gente. Mais uma vez, bem-vinda, Jéssica, ao nosso programa. Um prazer estar aqui. E eu te convidei, né, para participar aqui do nosso programa com as suas perguntas sobre esse tema no nosso WhatsApp DDD 11, número 3337-5886. E a gente vai aproveitar já voltar aqui esse bloco respondendo algumas perguntas, pode ser? Vamos lá. Olha só, chegou aqui pela nossa produção aqui no meu celular, o Michel Santos diz o seguinte: é possível uma pessoa narcisista apresentar algum resquício de remorso? Ou as pessoas com esse transtorno nunca sentem isso? Essa é a pergunta do Michel. Obrigada, Michel, pela sua participação. Michel, narcisista, ele não assume erros na maioria das vezes. Então, ele não sente remorso porque, para ele, a culpa é sempre do outro. Ele nunca é o responsável por nada que acontece de errado nas relações. Então, talvez não posso generalizar, mas na maioria das vezes não. Se afastar da pessoa é o caso? Olha, se é um amigo, assim, por exemplo, né? Um colega. É um colega. A gente tenta ajudar ou a gente se afasta? a gente tenta impor limites. Porque, assim, quem é que sofre ao lado de uma pessoa narcisista? Pessoas dependentes emocionais, que são pessoas que não conseguem impor limites, sentem dificuldade em dizer não, se colocam em último plano, sempre está à disposição do outro, acredita que quanto mais você fizer pelo outro, mais o outro vai te amar. São essas pessoas que vão sofrer ao lado de uma pessoa narcisista. Uma pessoa que se ama, que se coloca em primeiro lugar, que se respeita, que tem boa autoestima, não vai cair nas armadilhas da pessoa narcisista. Então, existe o grupo que vai sofrer ao lado do narcisista porque é dependente emocional. Porque tem medo de se impor, porque tem medo de dizer o que pensa, tem medo de falar, olha, não, hoje eu não posso, hoje não dá, não gostei disso que você fez. São pessoas que têm dificuldade de se impor. Essas pessoas vão sofrer ao lado de narcisistas. Agora, quem tem boa autoestima, quem se ama, quem se coloca em primeiro, não vai sofrer. Aliás, nem vai conseguir conviver por muito tempo com alguém que é arrogante, né? Porque o narcisista, ele é arrogante, ele se acha o mais inteligente, o mais esperto. Então, quem é que consegue conviver com alguém que é tudo sobre ele, sobre ela? Mas o narcisista também sofre? Ele corre o risco de ter uma depressão? Corre o risco de ter uma depressão. De ter ansiedade? De ter ansiedade. Na verdade... Em quais situações? Na verdade, a pessoa narcisista, lá no fundo, ela se acha um nada. Ela é uma pessoa insegura. Ela também é dependente. Só que ela depende da aprovação externa e ela usa as pessoas
para se validar. Então, a pessoa narcisista dificilmente vai ficar solteira por muito tempo. Sempre sai e entra de um relacionamento, porque precisa dessa bajulação, precisa dos dependentes emocionais para validarem, para elogiar, para que ele se sinta importante, especial. Então, o queijo é a goiabada, dependente emocional e narcisista. Em algum momento, o narcisista pode entrar em depressão? Pode, quando ele fracassa, quando as coisas não saem do jeito que ele quer. E aí, sim, ele pode entrar em sofrimento. Mas, como no mundo existem muitas pessoas dependentes emocionais, eles trocam as pessoas como troca de roupa. Então, eles estão sempre bem. Entre aspas, né? Por dentro pode estar mal, mas por fora parece... É porque o alimento do narcisista são essas pessoas. Uhum. Então, como tem muitas pessoas dependentes emocionais, sempre tem um substituto. Olha só. Bem, agora a pergunta da Flávia Silveira. Ela diz o seguinte: falar apenas sobre si, mas só dos defeitos e das coisas negativas, também pode ser traço narcisista? Não necessariamente, mas existe o narcisista oculto, que são aquelas pessoas que se vitimizam. Tudo deles é pior, eu sofro mais que todo mundo, a minha história é pior do que a sua, eu sofri mais que você. Se coloca num papel de vítima para conseguir aquilo que quer. Então, sim, dentro do transtorno de personalidade narcisista, existe o narcisista grandioso e o narcisista oculto, que são as duas principais aí que a gente costuma falar mais para as pessoas entenderem um pouquinho, porque tem gente que fala assim, mas o meu ele não é grandioso, mas ele se vitimiza, mas ele se faz de coitado, mas na frente dos outros ele é maravilhoso, em casa com você não é, falta empatia. Então, é uma mistura de comportamentos. Por isso que a gente não pode sair por aí chamando as pessoas de narcisista, porque para que a gente chegue nessa conclusão, existe todo um diagnóstico. E aí você falou que a maior parte dos seus pacientes são as vítimas. As vítimas. Que te procuram, né, justamente por viver numa situação complicada ali com uma pessoa narcisista. E aí são pessoas que são dependentes. Dependentes e manipuladas. E manipuladas. Porque a pessoa narcisista, para que a vítima não se retire, ela sabe manipular. Então, ele sabe como agradar essa vítima para que ela continue naquele ciclo tóxico. Então, é um relacionamento de altos e baixos. Ora, eu estou no céu, ora, eu estou vivendo uma tortura. Então, elas ficam confusas porque elas estão sempre esperando a fase boa chegar. Só que aí eles vêm com pequenas migalhas, migalhas. E para o dependente emocional, o pouco é muito. Então, ela acaba continuando dentro desse ciclo tóxico. E aí a minha pergunta, na verdade, seria assim, por meio desse atendimento, por meio desse tratamento que a vítima vai fazer, ela não quer uma separação. Vamos colocar assim, das vezes ela não quer uma separação, mas ela quer aprender a lidar com aquele narcisista. É possível? Ela pode tentar, mas ela não vai conseguir. É mesmo? Porque quando você começa a impor limites, o narcisista vai te punir com um tratamento de silêncio. Ele vai te tratar mal, ele vai te trair, ele vai deixar você falando sozinha, ele vai te deixar com a sua crise de ansiedade porque ele não tem empatia nenhuma. Então, você vai sofrer mais. O tratamento é para que você fortaleça o seu amor próprio, a sua autoestima e realmente se fortaleça para se retirar desse relacionamento. Caso a pessoa narcisista também não procure terapia, porque pode acontecer, muito raro, do narcisista buscar terapia. Olha só, chegou uma pergunta aqui de uma pessoa que prefere não se identificar, tá? Ela diz o seguinte: uma pessoa narcisista consegue gostar de alguém de verdade? Tipo, uma mãe narcisista consegue realmente amar um filho? A pessoa narcisista, primeiro eu vou falar do relacionamento e depois eu falo da mãe. A pessoa narcisista, ela projeta em você. Ou seja, quando a pessoa narcisista te olha, ela se apaixona pelo que ela está vendo. Só que, para a pessoa narcisista, você tem que ser perfeita para ele. E perfeita para ele ou para ela é dentro daquilo que ele ou ela acredita. Então, ele se apaixonou por você. Aí ele percebe que você é um ser humano e que você tem defeitos. O que ele começa a fazer? Te criticar, te julgar e tenta te moldar para você se encaixar naquilo que ele idealiza. Então, ele se apaixona pela primeira versão que ele vê, pelo que ele projetou. Mas ele não gosta de você. Ele gosta dos benefícios que você oferece para ele, assim como a mãe. A mãe narcisista, óbvio, né? O filho nasceu, ela vai cuidar desse filho, mas quando esse filho começa a fazer coisas que ela não concorda,
que ela não está de acordo, começa também punição, tratamento de silêncio, chantagem emocional, manipulação, para que esse filho viva em função dela. Tudo é sobre a mãe narcisista. A mãe narcisista também vai manipular os filhos. E sempre tem aquele filho de ouro que é o preferido dela, que na verdade é controlado por ela. Então, é difícil falar de amor, né, quando se trata de abuso psicológico. Então, existe um amor doentio, um amor, não sei se nem poderia usar a palavra amor, mas é mesmo uma manipulação, um relacionamento muito tóxico entre pais e filhos. A gente coloca, às vezes, os pais num pedestal, mas existem pais muito tóxicos, pais e mães. E, infelizmente, a gente precisa manter até uma certa distância saudável desses pais que também não buscam tratamento e que não enxergam eles como o problema da relação. É isso, porque esse tratamento vai moldar um pouco esse comportamento, né? Vai restringir esse comportamento tóxico. Sim, a gente vai tentar dentro da terapia. É isso aí, gente. Tem mais perguntas chegando. Agradeço muito a você que acompanha o nosso programa e que está enviando a sua pergunta aqui para a gente no nosso WhatsApp que aparece aí na sua tela, da DDD 11, número 3337-5886. Jéssica Oliveira, psicóloga e escritora, falando sobre narcisismo aqui hoje com a gente. A Carol Santos mandou a seguinte pergunta. Quais são as semelhanças e diferenças entre transtorno de personalidade narcisista e o transtorno de personalidade borderline? Ai, ótimo! Adorei. Borderline é excesso de emoção. São pessoas que transbordam emoção e que agem no impulso da emoção. São pessoas extremamente impulsivas, intolerantes à frustração. Só que o border, ele faz de tudo para ser amado. Então, o border ele vai fazer de tudo por você para que você continue com ele. O maior medo do border é ser abandonado, rejeitado. Então, ele é capaz de fazer loucuras por amor, que não é amor, é dependência. Porque o border ele sofre com um vazio enorme dentro de si. São aquelas mulheres que são muito apaixonadas, que se jogam de corpo e alma, que acreditam que em um mês alguém pode amá-las. Porque o narcisista, quando ele entra na vida do border, que também é o queijo e a goiabada, o narcisista sabe que o border é muito intenso. Então, ele bombardeia essa vítima de declarações. Só que é tudo exagerado, é fora de contexto, é precipitado. E o border acredita, porque o border está em busca desse amor. Só que quando ele encontra o narcisista, é um choque. É um relacionamento extremamente tóxico, porque o border faz tudo que o narcisista espera de alguém. Enquanto o narcisista está buscando o quê? Toda essa dedicação que o border faz por ele. Então, o narcisista, ele quer ser bajulado, ele quer toda a atenção do mundo para ele e o border faz exatamente o papel que o narcisista quer. Então, o narcisista, ele é mais razão. Ele quer estar no centro. E o border, ele quer ser amado a qualquer custo. E ele tem um medo tremendo de perder. Então, quando eles se unem, é um relacionamento até muito perigoso. Na verdade, parece até que é uma pessoa que ela mesma se subestima, né? Sim, falta de autoestima, falta de amor próprio. São pessoas que normalmente vieram de lares muito conturbados, que não foram validados, não foram amados de verdade, não receberam muito afeto ou receberam em contingência, de uma forma muito escassa. Talvez muitos foram abusados na infância. Então, tem uma série de questões que vai formando a personalidade borderline também, assim como o narcisista. Tem tratamento? Tem tratamento, terapia cognitivo-comportamental e algumas pessoas precisam de remédio. O border procura tratamento porque ele cansa de sofrer. O narcisista não, o narcisista faz o outro sofrer. Exatamente. E como você disse, sempre vai ter alguém ao redor dele para suprir aquela necessidade de inflar o ego, não é isso? Exatamente. E ambos podem se misturar. Tem pessoas que têm narcisismo misturado com border. Por isso que a gente não pode diagnosticar só com algumas informações que a gente vê na internet, enfim. Tá chegando muita pergunta e eu vou aproveitar para fazer, né? Porque nossos telespectadores trazendo as perguntas, esse daqui na verdade não é uma pergunta, é um relato. A pessoa não quer se identificar, mas ela fala o seguinte: pelas características, me identifico com a identidade citada. Eu e meu esposo estamos há 10 anos juntos e pelas características, eu e ele somos narcisistas. Eu vou me tratar psicologicamente porque me sinto confusa referente à minha personalidade.
Ora, eu sou uma pessoa feliz, sou a pessoa mais feliz do mundo, só que tem momentos que quero sumir, porque sou muito criticada. Mas eu mesma me critico, acho que é isso. Então, eu vou me tratar. Então, Dificilmente ela é narcisista. narcisista. Às vezes a gente vê, dificilmente o narcisista não falaria dessa forma. É mesmo? Não. Mas assim, pode ser que sim, que você tenha traços de personalidade narcisista, mas se você já está buscando terapia, pronto, já está quase resolvido o problema. Porque dificilmente... Porque ainda que seja narcisista, ela vai conseguir se controlar. Exatamente. E talvez ela não seja narcisista. Tem vários outros transtornos, tá, gente? Como é que se chega num diagnóstico? Teste de personalidade, muita análise, muita terapia, porque é difícil até para o psicólogo identificar, né? Então, a gente trabalha mesmo com o paciente. A gente aplica teste, a gente faz toda uma análise. Demora muito tempo? Não, mas leva um tempinho. Leva um tempo até para poder realmente chegar, fechar o diagnóstico. Você é narcisista, vamos tratar dessa maneira. Exatamente. É isso? Acho que dá tempo da gente responder mais alguma aqui. Mais uma pessoa que prefere não se identificar. Ela também diz que tem transtorno de personalidade narcisista vulnerável. Vulnerável, que é o... E preciso de orientação para tratamento. Liquiterapia tradicional não funciona, é o que ela diz. Terapia cognitivo-comportamental é o que ela tem que procurar. Terapia cognitivo-comportamental. É uma linha da psicologia. É narcisista vulnerável? Que é o narcisista oculto, que é o narcisista que, na verdade, ele é muito inseguro. Entendi. Ele gostaria de estar no lugar que o narcisista grandioso está, mas ele não se empenha para chegar lá, né? Então, é uma pessoa que vive ali no camarote e vive criticando quem está no palco. Acho que essa é a última pergunta que a gente consegue responder da Sueli Pereira. Ela diz o seguinte: quais são as chances dos filhos de uma pessoa narcisista com uma pessoa histriônica desenvolver filhos com os dois transtornos? O que é histriônico, primeiro? Também é um transtorno de personalidade. Para começar. É histriônico, que é o jeito de ser da pessoa, né? São pessoas que se preocupam muito com a aparência, que seduzem com a aparência, muito sedutoras, que também querem aplausos, que também querem... Exatamente, que também querem atenção. São aquelas, para ficar mais fácil, sabe aquela pessoa que chega no ambiente e acha que já é amigo de todo mundo e que quer uma interação muito rápida, necessidade de aprovação externa? Pois bem, algumas das características. Agora, sim... independente se é narcisista ou histriônico, os pais, qualquer casal tóxico vai educar crianças que vão se transformar em pessoas traumatizadas, que vão ficar com os resquícios de tudo que viu e sentiu dentro daquele lar. Então, todo mundo aí precisa de terapia nessa família. É isso, gente. Então, é aquilo que você falou no começo do nosso bate-papo aqui, né? Que a pessoa ela pode se tornar narcisista dependendo do ambiente onde ela é criada. Sim. E se ela tem pai e mãe nessa situação, muito provavelmente ela será. Qual vai ser a referência boa que ela tem nessa família? Nenhuma? Então, tudo que ela aprender ali, ela vai reproduzir. Por isso que tem mães que chegam no consultório, ai, meu filho é agressivo. E aí, quando a gente vai visitar a casa, quando a gente vai conhecer a família, a gente descobre por que o filho é agressivo. Ele não nasceu agressivo, ele se transformou em... Porque viu, porque sentiu, porque ouviu. Porque tem pais que falam, não, mas a gente não briga na frente deles. Mas eles estão ouvindo lá do quarto, tá? Então, assim, eles estão aprendendo com o exemplo que vocês dão e não com o que vocês dizem. É isso aí. Jéssica, te agradeço imensamente pela sua participação aqui no nosso programa. Com certeza esse bate-papo foi muito esclarecedor para mim, para quem acompanhou a gente. Muitas perguntas chegaram. Tenho certeza que você aprendeu demais com a Jéssica, assim como eu. Vou deixar aqui os contatos dela. Instagram, psi, de psicóloga, Jéssica Oliveira 88. O site, jessicaoliveirapsi.com. E o e-mail, contato@jessicaoliveirapsi.com. Todos os contatos dela aí na tela para você poder se comunicar. Quer saber mais sobre a Jéssica? Assistir aos conteúdos dela, né? Acompanhar os conteúdos. Lá nas redes sociais, tem bastante. É isso, Jéssica. Obrigada, viu? Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. E a você que acompanhou a gente, muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada pela sua participação. Que Deus abençoe o restante da sua tarde. Beijo grande para você e para sua família e até a próxima. Tchau, tchau.